Olá, amigos e amigas, mais uma vez aqui reunidos para o estudo semanal do Livro dos Espíritos. Neste momento, então, inicial, vamos fazer a nossa prece agradecendo ao Pai pela nossa saúde, pela nossa condição de podermos estudar, trabalhar, ainda pelos irmãos com maiores dificuldades, oremos por eles, pelos irmãos que estão acamados, estão passando por provações, por problemas de ordem relativa a doenças, a tratamentos, a dificuldades diversas. Força e fé em Deus. E sempre agradeçamos a Deus por tudo. Ele sempre está conosco. Que nos abençoe e ilumine nosso estudo. Assim seja, na figura do Mestre Jesus. Amém. Então hoje vamos tratar das questões 382 e 383 do Livro dos Espíritos, dando continuidade dentro do subitem da infância. Ok? Continuando a falar da condição do espírito encarnado enquanto criança aqui, no caso aqui no planeta Terra. Bom, então capítulo 7, retorno à vida corporal da infância. 382. Pergunta: sofre o espírito encarnado durante a infância com o constrangimento que lhe impõe a imperfeição dos seus órgãos? Resposta: não. Esse estado é uma necessidade, é natural e segundo as vistas da providência. É um tempo de repouso para o espírito. Então, como a gente está dando continuidade, já foi visto anteriormente que existe um constrangimento nesta fase da infância por conta da restrição em relação aos órgãos do corpo físico. Lá na 379, por exemplo, foi visto que fala, órgãos imperfeitos que o impedem, não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, é uma condição natural, necessária ao espírito. E por que a gente mencionou isso aqui no planeta Terra? Porque a condição da infância, ela é relativa, ela é diferente conforme os planetas, conforme não só a densidade da matéria desses planetas, mas a característica dos espíritos que reencarnam nesses planetas. Isso já foi passado, ensinamento dos espíritos aí, porque em determinados planetas a infância, isso vai ser revisto em outras questões do Livro dos Espíritos mesmo, a infância não tem tempo, esse tempo todo, como é aqui na Terra. A infância é mais rápida e as crianças nesses planetas são mais desenvolvidas. Então, chega a ser como se fosse nós adultos aqui. Então, não há necessidade tanto de uma infância que se prolonga, de uma infância extremamente pueril, inocente, entre aspas, com demora para aprender, para assimilar os ensinamentos ali e se desenvolver. Então, depende do planeta. Há planetas que a infância, não só no mundos materiais, mundos até quase etéreos, bem menos materiais, já com espíritos altamente evoluídos, praticamente a passagem pela infância é um átimo, assim, um tempo para nós, assim, nossa, relâmpago, digamos assim. Mas, na nossa realidade no planeta Terra, nós sabemos, na infância é esse tempo mesmo, todo mundo sabe, conhece, um pouco mais, um pouco menos, tem a ver com a condição dos órgãos, a condição natural, o desenvolvimento do corpo físico. Durante esse tempo, o espírito, de certa forma, ele se readapta a esse retorno à matéria, ele fica mais acessível aos ensinamentos, a receber a educação mesmo, os ensinamentos. Por isso que eles vão realçar aqui os espíritos, nas respostas seguintes também, a importância de pais responsáveis,
de aproveitar principalmente essa fase da infância para passar ensinamentos, para colocar, injetar, entre aspas, né, no espírito, né? Só coisas boas, coisas úteis, né? É o momento que ele está mais receptivo a aprender e a assimilar. Interessante, uma comparação rápida dessa 382, como ele pergunta aqui se o espírito sofre com o constrangimento que ele impõe. Não porque é natural, né, essa condição, nós sabemos. Mas, voltando rapidamente na 376, na condição de loucura, já é outra situação, lembram? Na 376 que perguntou assim, ó, por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Resposta. O espírito sofre com o constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de se manifestar livremente, por isso busca na morte o meio de romper os seus laços. Tá bom? Então também é uma condição que a gente tem que ficar atento, né? No alerta, né? Para combater o suicídio, para ficar atento em relação a isso aí, naqueles casos. Tá? Então, uma comparação rápida, porque lá sim o espírito sofre com constrangimento, porque o espírito veio por condições diversas, né? Muitas vezes ter feito mau uso de sua inteligência, sua capacidade, os grandes gênios, né? Eles vêm mesmo como idiotas, num corpo muito limitado, num cérebro que lhe impõe restrições assim que são um sofrimento muito grande para ele. Ele tem uma inteligência, uma capacidade tremenda, porém, naquela encarnação está restrito ali, está sofrendo. Uma das razões, né? Contrário da infância. Tá? A infância é natural, essa condição que o espírito experimenta por conta das limitações dos órgãos. Recomendamos lá a leitura do comentário de Miramês, porque o comentário dele é um pouquinho mais longo dessas duas questões, mas vale muito a pena. Ele esclarece demais mesmo. Bom, a 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta. O espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então nós acabamos até adiantando o comentário aqui, né? A importância, principalmente dos pais, dos educadores na escola, lembrando que o papel principal é sempre dos pais, né? A escola complementa, mas a educação, a obrigação de educar é dos pais, dos responsáveis. E nós sabemos aqui, com todo louvor aos mestres, aos professores aqui, fazem com amor, se dedicam, não é? Uma tarefa que podemos dizer até assim, eles merecem receber essa gratificação espiritual em dobro, né? Pelo trabalho, pelo desprendimento, pela dedicação, que nós sabemos não é nada fácil, né? Esse processo de burilar, de lapidar esses espíritos, principalmente os mais rebeldes, os mais revoltosos, né? Aí nós já estamos olhando não como simples crianças, mas como espíritos mesmo, que a gente percebe que já trazem em si, né, essa rebeldia, essa revolta, mesmo na fase da infância, às vezes já manifesta. Especialmente quando chega ali por volta dos 9, 10 anos, começa a entender melhor os fatos da vida, né? Começa a compreender melhor. Daí até os 14 anos, ainda a gente consegue, ainda entre aspas, moldar, e não devemos desistir nunca. Este é o nosso papel, isso os espíritos colocam na resposta aqui. Tá bem? Novamente recomendamos lá, leiam os comentários de Miramês, do espírito Miramês. Bom, gente, ele complementa de uma forma incrível. Gostaríamos de fazer aqui uma leitura de ensinamento do livro Conduta Espírita, pelo espírito André Luiz, psicografado por Valdo Vieira. Tá? É um livro de capítulos curtos, de diversas recomendações para nós no nosso dia a dia. Tá? Esse foi o 13º livro da série do André Luiz. Bom, esta edição aqui do Conduta Espírita. Vamos lá. No capítulo 21, perante a criança.
ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou, entre parênteses, falso, estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade dos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que deve receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente não há boa colheita. E no rodapé vem a passagem, Lucas 18,16. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus, Jesus. Assim sendo, agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade abençoada do estudo, e uma ótima semana a todos. Deus abençoe.